palácio que conserva relíquias com mais de 200 anos. O encontro com a história. O berço da história do nosso país, as águas cristalinas do Oceano Índico, trazem um cenário cinematográfico. No programa de hoje, convidamos-lhe a uma viagem pela ilha de Moçambique. Boa noite, bem-vindos ao Grande Plano. E Camões pisou o chão desta rua, a rua Travessa da Sé, como vem no mapa antigo da ilha de Moçambique. Pisou aqui de forma muito frequente, chegando ou saindo daqui da casa onde esteve hospedado durante os 12 anos em que viveu na ilha de Moçambique. A norte da província de Nampula fica a ilha de Moçambique, uma porção de terra nas águas do Oceano Índico, bem à entrada da Baía de Mossoril. São 5h30 da manhã e o sol começa a raiar. A ilha ganha vida. A ponte de 3 quilômetros é o principal acesso, liga a ilha e a parte continental. As construções na ilha de Moçambique estão divididas em duas partes: a cidade de Pedra, com edifícios feitos de pedra e cal, e os bairros de Macuti, nome que na língua local designa o material precário usado na cobertura das casas. Aliás, é aqui onde foi retirada a pedra para a construção dos edifícios na cidade de Pedra, tendo deixado um enorme buraco que passou a ser um aglomerado habitacional. O Sr. Mário é natural daqui. Com 60 anos de idade, cresceu ouvindo essa história. Eu cresci esse bairro aqui, os colonos de Arabia, nos tempos passados, tirava as pedras aqui e construía em Moçambique. A parte da cidade? A parte das cidades. Aqui na ilha? Aqui na ilha. Esta igreja era o ponto de separação entre os bairros precários e o centro da cidade. Mas a história da ilha de Moçambique é muito antiga e vale a pena conhecer. Os portugueses, quando cá chegaram, já tinham encontrado o sultanato, que estava aqui instalado. Isto já era uma sociedade hierarquicamente instalada, com seus valores. Tanto para mais, os portugueses não vinham para aqui, eles iam para a Índia. E eles chegaram aqui e pediram um guia que os levasse à Índia. E o guia saiu daqui. Ou seja, por outras palavras, é que os indianos já cá vinham. Os árabes já cá vinham à procura de especiarias e produtos para poderem alimentar os ditos haréns, que são pontos de convivência dos árabes. Até porque é na ilha de Moçambique onde se encontra esta que é a primeira mesquita construída em Moçambique. Salam aleikum. Não há precisão sobre o século. No entanto, sabe-se que foi muito antes do século XV, que foi a era da chegada dos portugueses. Estamos a falar de que ano a construção desta mesquita? Os anos que construí, eu não vou dizer que os anos X, porque não sei. Porque ali, no 4, escreveu 13 século. Século XIII. Século XIII. Século XIII. Eu não vou dizer que os anos X, quando ali não está escrito. O Sheikh Mussagi convida-nos a entrar para conhecer melhor a história. Che, dizia-me que aqui é o ponto onde de facto era a mesquita. A mesquita. Aqui, naquela altura, o Sulate fazia aqui mesmo. Fazia aqui. Era mesquita aqui. Não necessariamente aquela parte de frontal. Aquela parte ali, não sei que providor, enquanto aqui está assim, né? Então,
Foram ali aproveitar para fazerem o solate. As orações aconteciam neste lugar. Neste lugar, aquele lugar, aquele que nós costumamos fazer a oração, era armazém. Uma das evidências mais importantes desse passado foi a descoberta feita pelo professor Ricardo, que é arqueólogo com 45 anos de experiência. Atualmente envolvido na instalação do Centro de Arqueologia, Investigação e Recursos da Universidade Eduardo Mondlane, que deverá funcionar na Fortaleza São Sebastião, o pesquisador mostra-nos este pote que carrega uma informação histórica preciosa. Aqui vemos cerâmica decorada, cerâmica com motivos decorativos, que pertence à tradição, nós aqui designamos tradição de cerâmica Sanku. Nós calculamos a mais ou menos século XVI. Quando Vasco da Gama aqui chegou, portanto foi o primeiro europeu que chegou aqui, ele encontrou aqui uma pequena povoação. O roteiro da viagem de Vasco da Gama, que foi escrito por Álvaro Velho, diz que Vasco da Gama encontrou uma pequena povoação de alvenaria que era dirigida por um sheik de nome Zacueja. Então viviam aqui assim na ilha populações já antes dos portugueses chegarem. Aqui estão os vestígios desse povoamento que existia nessa altura em que chegaram aqui os primeiros portugueses. Se vemos aqui o resto de uma concha, que é um Cipreia anulus, é chamada, designada de vulgo cauril. Isto era utilizado no comércio antes dos portugueses aqui chegarem, o comércio do Oceano Índico. E foi continuada a utilizadas estas conchas, iam nos pangaios, zambucos, nos navios, para a Índia, para a Birmânia, para a Indonésia, onde tinham um grande valor, porque estas conchas cauril era considerado como se fosse moeda, tinha o valor de moeda para trocas comerciais. A nossa equipa registrou com exclusividade o momento de retirada. E apesar de todo o cuidado dos arqueólogos, o pote de cerâmica com mais de 500 anos foi se quebrando, só que nada que retire o valor da descoberta. Já está num estado muito delicado de conservação, então agora terá que ser feito um trabalho de restauro para permitir colocar este recipiente outra vez no seu estado original, para ser apresentado então no museu. E em frente ao museu onde vai o pote, fica a estátua de Vasco da Gama, um homem conhecido na história universal e muito reconhecido pelos habitantes da ilha de Moçambique. O pequeno Hélio é um deles. Hélio, aquela estátua que estamos a ver lá atrás é de quem? É Vasco da Gama, primeiro português da ilha de Moçambique. Ele descobriu caminho marítimo para a Índia. Vasco da Gama chegou nesta ilha no século XV, mais concretamente em 1498. Diz-se por aqui que terá encontrado um homem chamado Musa bin Bik, mas não conseguindo pronunciar devidamente o seu nome, acabou o chamando por Moçambique. Verdade ou não, a ilha de Moçambique é o berço do nosso país e carrega uma história que jamais será esquecida. Quando falamos da ilha de Moçambique, primeiro estamos a falar daquilo que foi a nossa primeira capital. Portanto, a nossa história, o próprio nome de Moçambique emerge daqui da ilha de Moçambique. Portanto, em linhas gerais, é um lugar de convergência de várias culturas. Não só culturas, a ilha de Moçambique é sim também um ponto de convergência de arquitetura oriental e ocidental. A mistura de imagens de edifícios ainda em pé e de ruínas que resistem ao tempo encanta a qualquer um. Das casas velhas há uma rua que também nos remete a muitos países, sobretudo do velho continente. Há quem prefira comparar esta zona com alguns pontos de Lisboa. Há quem prefira também traçar um paralelismo com outros pontos de outras cidades antigas europeias. A verdade é que este é um cenário
que até podia ser propício para um filme. Esta é a realidade de uma ilha que tem uma mistura de histórias, de arquitetura, de povos e, acima de tudo, desta envolvência toda. Um ambiente de pessoas trabalhadoras e muito acolhedoras. É um sítio super tranquilo, bonito, com património histórico belíssimo, precisa ainda de alguma recuperação, mas é um paraíso tropical. E depois, uma rua como esta, a imagem que ele traz? A mim é mais o Alentejo, ou assim uma Cuba, ou uma coisa assim tropical, não é? Já ouvi dizer que parecia Coimbra, é isso? É? Não, eu não diria Coimbra, mas diria assim mais o sul de Portugal, talvez um bocadinho, com uma mistura ou do Brasil ou de Cuba, tem assim umas influências. E por falar em influências, a atmosfera da ilha de Moçambique terá inspirado o grande poeta Luís de Camões. Por estes labirintos passaram figuras muito importantes da história. Entre 1567 e 1569, o grande escritor português Luís de Camões viveu aqui na ilha de Moçambique. E podemos encontrar aqui bem ao lado a estátua desta grande figura. Aliás, ao nível de toda a ilha, existem apenas duas estátuas. Uma de Vasco da Gama e outra que é esta de Luís de Camões. E nós vamos mostrar a casa onde ele viveu durante esses 2 anos e por onde seguramente terá sentado e se inspirado para escrever parte das páginas da sua obra muito conhecida, Os Lusíadas. Quando se fala de literatura, por exemplo, fala-se de Luís de Camões, é uma pessoa que cá esteve. Luís de Camões, Vasco da Gama, São Francisco Xavier, Santo Antônio, esses todos. Esta rua não é qualquer. E Camões pisou o chão desta rua, a rua Travessa da Sé, como vem no mapa antigo da ilha de Moçambique. Pisou aqui de forma muito frequente, chegando ou saindo daqui da casa onde esteve hospedado durante os 12 anos em que viveu na ilha de Moçambique. Este é um património preservado pela Unesco, pelo governo e mais entidades que procuram, acima de tudo, manter o traço histórico. Alguns elementos são novos, mas muitos deles são mantidos para que não perca a originalidade. Mustafo tem 40 anos de idade, nasceu e sempre viveu nas proximidades desta casa. Ele não esconde a emoção e admiração que sente por este património. Para mim é incrível, dá-me uma impressão que esta rua era uma rua muito... nem sei explicar, mas era uma rua muito, como é que se diz, muito emocionante. Muito emocionante. Com toda a razão, Mustafo, de facto não há palavra para descrever tamanho sentimento de estar diante de uma casa onde viveu esta grande figura. O seu retrato e a réplica do livro Os Lusíadas estão num dos corredores do Museu de Artes Decorativas. Militar, navegador e, acima de tudo, poeta ao serviço da coroa portuguesa, Luís de Camões, durante o período que esteve aqui na ilha de Moçambique, dedicou algumas páginas da obra Os Lusíadas, descrevendo aquilo que encontrou quando pela primeira vez teve contacto com esta terra. Camões sentiu muito encanto
Aliás, descreveu a ilha de Moçambique como sendo um ponto de convergência de vários povos. Esta ilha pequena que habitamos é, em toda esta terra, certa escala de todos os que as ondas navegamos, de Quiloa, de Mombasa e de Sofala. E, por ser necessária, procuramos, como próprios da terra, de habitá-la. E, porque tudo, enfim, vos notifique, chama-se a pequena ilha Moçambique. A ilha de Moçambique é Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1991, declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, UNESCO. Por isso, todo o processo de restauração nas ruínas carece do aval de várias instituições. A ideia é que se preserve o traço arquitetônico por muito mais tempo. Este é o tipo de pedra apropriado para a construção de edifícios em zonas como estas. No tempo colonial, esta rocha ocorria em alguns pontos daqui da ilha de Moçambique. É desses locais que foi retirada a matéria-prima, por exemplo, para a construção de edifícios antigos como os fortins, incluindo até a fortaleza de São Sebastião. Mas agora, para a restauração de edifícios como estes, a mesma matéria-prima é retirada na zona de Lumbo, onde ocorre esta rocha. E é um detalhe muito interessante, é que estas construções levam apenas pedra e cal. Não é o acaso que resistem já há muitos séculos. Pouco a pouco, a ilha de Moçambique vai ganhando nova imagem. Muitos edifícios estão a ser restaurados. O cenário que encanta sempre estará presente. O que estamos a fazer nós como Unesco, estamos a apoiar o governo na elaboração do plano de gestão da ilha de Moçambique 2018-2022, que é um instrumento que vai guiar a todo aquele que pretende fazer uma intervenção aqui na ilha de Moçambique. Isso com o objetivo de manter a autenticidade, manter aqueles elementos que foram usados para proclamar a ilha de Moçambique como patrimônio da humanidade. Cada vez mais aprazível, a ilha de Moçambique vem atraindo turistas nos últimos anos. E quem chega aqui facilmente se apaixona com o que vê. Está a ser impressionante. Para já o calor é igual ao de São Tomé, mas por outro lado não estava à espera de encontrar uma cidade tão diferente. É engraçado contrastar para já a limpeza da cidade, sinceramente, comparando com outras cidades, principalmente aqui, no continente africano. Essa cidade é muito limpa. E depois é engraçado ver que as pessoas também são muito simpáticas. É curioso ver os dois lados da cidade e ver o tipo de paisagem que temos agora. Embora a história passada não seja tão engraçada quanto isso, mas é curioso ver aquilo em que a cidade se transformou, os dois tipos de paisagens diferentes, os dois tipos de vivências dos dois lados da cidade, e é engraçado ver como é que a cidade e como é que a população agora vive integrando essa cultura. Nós, em Mbanza Congo, os cidadãos de Mbanza Congo são pessoas acolhedoras, mas da ilha de Moçambique também são interessantes, são alegres, simpáticos, é isso que é uma bastante. Um lugar único das águas do Índico, uma atração também para os filhos da terra, que depois de aventuras pelo mundo, decidiram voltar. Eu nasci aqui em Moçambique, depois saí, tinha 10 anos e resolvi regressar. Tenho vindo em férias, mas desta vez resolvi regressar para ficar aqui e tentar contribuir um bocado com alguma coisa aqui na ilha. Então, por onde é que andou quando saiu daqui? Estive em Portugal, em Coimbra, mais precisamente, e agora resolvi vir até à ilha, porque é as minhas raízes. Sempre quis regressar e sinto-me muito bem aqui, é aqui que eu me sinto bem.
No ano em que se celebra 200 anos de elevação à categoria de cidade, a ilha de Moçambique vive um ambiente de festa. Foram programadas várias atividades para as festividades de 200 anos, onde mensalmente temos uma atividade programada para a celebração destes 200 anos da ilha de Moçambique. Este é o nosso grande apelo para que também os ilhéus se tornem os maiores acolhedores desses visitantes, mas também se tornem os maiores contadores da história da ilha de Moçambique e também se tornem os maiores difusores da essência da história multidimensional que está silenciosa na ilha de Moçambique. A nossa viagem pela ilha de Moçambique caminha para o fim, mas antes, Hélio, o pequeno rapaz que vimos no início desta reportagem, nos mostra os desenhos que faz dos locais turísticos de referência, como se nos convidasse a visitar um edifício muito especial. Esse aqui é o Museu da Ilha de Moçambique. Aqui onde estamos? Sim. Você que faz estes desenhos? Muito tempo esse aqui era Palácio dos Governadores. Ok. Sim. O edifício onde funciona o Museu da Ilha de Moçambique foi construído entre 1610 e 1619 por missionários jesuítas que vinham ensinar os nativos a ler e escrever português e a pregar o catolicismo. De 1763 a 1898, funcionou como Palácio dos Governadores de Portugal em Moçambique. Este é essencialmente o lado do palácio onde vivia o governador-geral de Moçambique. Um lugar muito impressionante. Aliás, mais impressionante ainda é saber que o último a residir aqui foi Baltazar Rebelo de Sousa, pai do atual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Entramos acompanhados pelos funcionários do museu. Ainda na porta, somos instruídos a descalçar os sapatos. Por que é que temos que descalçar quando entramos aqui? Até remete-me a uma mesquita, não é? Na verdade é para nós preservarmos os tapetes e também preservar o soalho, que é madeira. Uma forma de salvaguardar o patrimônio que aqui temos também, para evitar a poeira. Porque é um patrimônio que é original daquele tempo? Alguns são originais e os outros são réplicas. Com todo o protocolo observado, agora podemos apreciar as relíquias aqui presentes. Na entrada, duas peças nos chamam a atenção. A machira, que era usada para o transporte do governador, carregada por 2 escravos, e a liteira, que era o transporte da esposa do governador. Repara que esta última é mais fechada, justamente para não permitir a exposição do corpo. Pelos corredores, em cada compartimento, o que chama a atenção é o detalhe da mobília e da arrumação. Por fora parece uma casa pequena, mas aqui por dentro é muito grande. E a pessoa passeando sozinha pode se perder. Estamos a falar de quantos cômodos, por exemplo? Aqui temos 7 quartos. Dos 7, 3 quartos são de hóspedes, portanto visitas. Um quarto de dama, que era a babá do governador. Um quarto era reservado para presidentes e reis quando viessem visitar a ilha de Moçambique. Um quarto do governador, o dono da casa. E outro quarto era do ADC do governador, que era o secretário e ajudante do campo. É preciso tempo para percorrer os enormes corredores e conhecer melhor os cômodos do palácio. A sala de maquiagem, esta, dá acesso
a um dos quartos mais importantes deste palácio, que é exatamente aqui onde estamos, um quarto que era reservado a figuras muito importantes, como reis e também presidentes que viessem cá visitar a ilha de Moçambique. A imponência das camas, a sua altura, tem a ver também com o grau de importância dessas figuras que deviam estar hospedadas aqui. Um detalhe interessante é que, para poderem subir nas camas, tinham que usar esta escada, porque as camas são muito altas. E outro facto também interessante é que são camas separadas, porque por mais que viesse um casal, tinha que dormir em camas separadas. E é aqui onde dormiu o primeiro negro moçambicano, Samora Moisés Machel, em 1975, na chamada Viagem Triunfal, depois da proclamação da Independência Nacional. E foi o marco, esse ano, do encerramento deste palácio como Casa de Hóspedes para passar ao Museu de Artes Decorativas. Por causa de um detalhe também interessante. Terá sentado aqui o guarda-costas de Samora Machel e acabou estragando esta cadeira, que faz parte dessas relíquias presentes aqui no museu. Tem outros vestígios também dessa destruição e que a partir daí Samora Machel sentiu a necessidade de preservar este local, transformando-no no local de artes decorativas. Enquanto fazíamos estas gravações, os turistas também circulavam e era notória a admiração pelo requinte que se encontra a cada metro quadrado do edifício. Esta sala era sala de reunião, sala de conselho, onde eles reuniam para debater o assunto do país. Quando o país não estivesse bem, eles reuniam nesta sala e tomavam decisões. O governador e seus homens que trabalhavam nesta casa. Este lado é a parte do salão de eventos? Sim, este lado era o salão nobre, sala de música, de dança, de festas. É aqui onde eles festejavam, portanto o governador festejava com amigos e familiares. Temos ali o piano, que simboliza que certamente era a sala de música. E salientar também que nesta sala de reunião temos aqui mobiliários provenientes da Índia, portanto a antiga Índia portuguesa, refiro-me de Goa, Damão e Dio, e são do século XIX. Este mobiliário é original? É original. São peças que cruzam várias civilizações. Temos aqui alguns objetos, algumas coleções que mostram que antes dos portugueses, até no século IX a século XIII, a ilha de Moçambique já tinha essa rota comercial com povos do Oriente. Estamos a falar dos árabes, dos suaílis de Tanzânia e de Quênia, e também com os de Sofala a entrar através do Grande Zimbábue, onde havia esta troca a partir dessa costa toda de Sankulo, Sangaje e Angoche, onde todo dominava aqui um comércio local. Os chefes locais tinham este reino com ligação com esses povos do Oriente. E nesse contexto, eles faziam troca de produto. Temos aqui algumas especiarias que as mulheres da ilha no passado usavam. Este chama-se muncho, que é um tipo de cinto que depois de pôr o quimau elas colocavam. Temos as maluatras, na língua local se chama, que punham nos pés. E interessante, temos aquelas conchas ali, estas, que serviam também como troca de produto, tipo moeda, não é? Na ilha de Moçambique. Esta sala seguramente vai lhe impressionar bastante. É a sala de jantar onde o governador tomava as refeições, também com figuras importantes quando as recebesse. Tem 22 cadeiras e este mobiliário existe há pouco mais de 300 anos.
estamos a falar de 3 séculos de existência. Aqui, neste ponto, este mobiliário é original. Ali, é impressionante saber que tanto tempo de existência desta mobília, mas ainda continua com qualidade. Como é que vocês fazem a manutenção? Sim, para a manutenção desta mobília que nós temos aqui, temos uns colegas de limpeza que sempre ou diariamente fazem limpeza com serra, pano. Eles põem a serra nos mobiliários, uma serra branca. 3 dias depois eles passam um pano em cima dos mobiliários, que é para criar a beleza dos mobiliários. Beleza, requinte, atração turística. Esta é a ilha de Moçambique. É o ponto final da presente edição do Grande Plano. No próximo programa vamos levar até si os caminhos do comércio de escravos na ilha de Moçambique. Aguardo por si.